Tenho 57 anos e 40 de casada. Sou espírita há uns 4 anos. Tenho um filho de 37 anos que tem 5 filhos, cada filho de uma mulher diferente. Foi casado com uma delas na igreja e no civil, mas se separou com 1 ano. Todas as mulheres com que ele teve filho o deixa quando a criança completa 2 ou 3 anos. Eu gostaria de saber se é possível ele estar sendo orientado por algum espírito e o que, que eu posso fazer para ajudá-lo. Essa é a dúvida da mãe que está acompanhando a gente, Jorge. Bom, a primeira coisa é tentar descobrir o que é que move 5 ocorrências, né, tão semelhantes com a mesma pessoa. Por que motivo as crianças ficam sempre com ele? Eu lembro de uma obra espírita que tinha de um planejamento que um rapaz ia ter 6 almas para ele tomar conta, e ele era o filho mais velho de uma família que tinha mais 3, eram 4 filhos. E era ele mais velho com mais 3. E aí a mãe fica viúva, a mãe desencarna, o pai fica viúvo e casa com uma viúva. Quantos filhos tinha a viúva? 3. Aí ficou ele mais 6. Depois a viúva e o pai desencarnam e fica ele com os 6, como era o programado. Só que ele abandona a prova, tá? Ele não suporta e acaba abandonando. Mas aí o que vai acontecer? De repente, não sei, mas essas crianças elas possuem um vínculo maior com seu filho do que com as suas próprias mães. É uma circunstância bastante interessante, porque geralmente as mães têm uma vinculação muito forte com seus filhos. E aí, no caso que você está falando, você tem 5 ocorrências que negam isso, né? Porque se fosse 1 ou 2, mas são 5 mulheres que vão deixando a criança para ele. Então, muito provavelmente, ele tem uma vinculação maior com essas crianças. Agora, o que você pode ajudar? A primeira coisa a perceber é como é a relação dele com essas crianças, porque o importante aí é fazer com que ele consiga ser um agente transformador desse monte de menino que tem sob a responsabilidade dele. Porque se ele estiver com os 5, ele não estiver dando conta de conduzir a vida dessas 5 crianças, aí é um problema maior. Mas se ele, a despeito das mães terem abandonado, está conseguindo conduzir, administrar as relações afetivas com essas crianças todas, garantindo que elas estejam estudando, aprendendo, dar um sentido de rotina e de lar, as coisas não estão tão ruins. Vai ficar complicado se as crianças não tiverem rotina, não tiverem escola, não tiverem um ambiente de lar, não tiverem isso, mas for um amontoado de gente tentando sobreviver sem que exista uma ordem específica dentro de todas essas coisas. Então, o primeiro ponto a perceber é até onde esse indivíduo ele realmente está exercendo o papel dele de pai. Se ele estiver exercendo o papel dele de pai, e eu não estou falando de riqueza nem pobreza, isso não está na jogada. Ele pode ser pobre, pode ser rico, isso não interessa. Interessa a ele ter a doação do aspecto emocional, do sentido de paternidade, da sua habilidade de conseguir oferecer aos filhos a segurança, a proteção e o sentimento de guarda que ele precisa exercer. Se isso estiver sendo feito, ótimo. O risco está quando isso não estiver sendo cumprido, se ele não estiver exercendo o papel que ele precisaria estar ocupando em função da condição de paternidade que ele tem hoje. Então, o primeiro ponto para verificar é exatamente esse, se as crianças estão tendo rotina lá, escola, se ele está cumprindo o seu processo de paternidade com esses meninos. E um segundo seria uma reflexão com ele sobre o futuro. O que ele pensa para o futuro? Porque se essa ocorrência já se deu 5 vezes, não é impossível imaginar que ela pode se dar por mais 5 ainda. Então, é isso mesmo que ele quer? Esse é o objetivo dele de vida? Então, ela precisa, de repente, sentar com ele, mas tem que sentar com amor, não é para sentar para brigar nem criar confusão. Mas perguntar, sim, meu filho, e qual é a sua perspectiva para o futuro? Porque, do jeito que ele está hoje, é difícil até ele conseguir uma parceira, porque com 5 meninos, como é que vai ser difícil até ele conseguir atar um relacionamento com um monte de criança que ele vai levar para dentro de uma nova relação. Ele precisa cuidar
para que ele não se torne pai de mais crianças. Uma orientação para ele no sentido de uma paternidade responsável é muito importante. Eu não estou falando de controle da natalidade, que isso é função de Estado. Eu estou falando de paternidade responsável, que é as pessoas fazerem uma apreciação se devem ou não ter mais filhos e utilizarem dos meios que estão disponíveis e que são lícitos e que são éticos para que se consiga fazer uma disciplina no sentido da sexualidade e da reprodução humana. Então, nesse papel especificamente, eu colocaria aí 3 pontos. Primeiro, a questão da paternidade. O segundo, esse da sexualidade, para verificar como é que ele vai adequar a sua sexualidade a essa realidade. E o terceiro é garantir uma proteção espiritual para o lar. Estimulá-lo a fazer uma orientação moral para essas crianças para que elas não se percam. Precisa ter uma orientação moral para o grupo, que um pai sozinho vai ter muita dificuldade de conduzir essas crianças dentro de uma certa linha de vida daquilo que a sociedade espera. Então, onde você pode contribuir muito é aproximando das crianças o evangelho, aproximando das crianças o aspecto moral, deixa o aspecto intelectual para que ele cuide, deixa que ele cuide da escola, e você pode derramar sobre eles um pouco do conhecimento que você teve, porque talvez esses seus 4 anos de doutrina espírita seja a porta que a espiritualidade achou para levar a todas essas crianças uma orientação moral que talvez ele não venha a dar. Considere que essa seja a sua tarefa, cuidar dos meninos do ponto de vista moral e dar o seu contributo. Se eles não seguirem a responsabilidade deles, mas cumpra com a sua parte. Ofereça para eles um ensinamento espírita, para que eles tenham essa noção. Se eles não seguirem, aí cabe a eles. Mas você não se furte de dar às crianças uma orientação que eles tanto vão precisar.